Hoje a gente vai aprender o efeito feedback, um efeito bem bacana, um dos mais curiosos aí do Resolume, que a gente consegue gerar visuais bem interessantes utilizando esse efeito, esse source na verdade, né? Esse source feedback. Ele é bem bacana e a gente vai dar uma olhada nele agora. Eu sou o Chris, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora pro Resolume dar uma olhada em como que funciona esse source. O source feedback ele é um pouco diferente dos outros sources aqui do Resolume, ele acaba sendo um pouco mais complicado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? O source feedback ele consiste em um efeito que ele vai pegar o seu vídeo e ele vai congelar os frames do seu vídeo e deixar isso estampado na tela, tá? E como que se utiliza ele? Geralmente a gente utiliza os sources em qualquer slot, a gente pode simplesmente jogar em um slot e utilizá-lo, mas o source feedback ele funciona como se fosse um effector, como se fosse um efeito, mas ele precisa ser posicionado abaixo aí de algum clipe seu, tá? Existe apenas alguns casos, eu vou mostrar aqui também como que a gente utilizaria esse feedback acima de um clipe, tá? Mas no seu padrão, a melhor maneira de se utilizar um feedback é utilizando ele abaixo de um clipe e eu vou te mostrar aqui o porquê, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou aplicar aqui o feedback, ele está aqui na aba de fontes, né? A aba de sources. O meu Resolume aqui está em português porque eu traduzi ele todo para português e eu também disponibilizo ele para os membros aqui do canal. Os membros de nível 2 ou superior podem baixar essa tradução, assim como ter acesso a vídeos antecipados aqui no canal e diversos outros benefícios aqui que tem para a área de membros aqui, para os membros aqui do canal, tá bom? Se você não conhece, dá uma clicada aqui abaixo em Seja Membro, você vai ver quais são os benefícios. Inclusive, são esses aí que estão aparecendo na tela, né? Então dá uma olhada lá, que você se tornando membro tem esses benefícios, mas a área de membros ela é voltada para você apoiar que o canal a crescer cada vez mais. Então você se tornando um membro, você ainda ajuda o canal aqui a melhorar a qualidade cada vez mais, beleza? Então dá uma olhada lá que além de você ter esses benefícios aí, você ainda ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então vamos lá. Aqui no feedback eu já tenho alguns exemplos aqui na minha composição, mas eu vou aqui aplicar diretamente aqui em um clipe, tá? Em um slot abaixo aqui do meu clipe que está rodando, que é esse clipe aqui. Então, ele aplicado aqui, eu vou ativá-lo. Por padrão, ele não acontece nada, tá bom? Mas eu já vou mostrar exatamente o que acontece. Eu estou utilizando esse tipo de clipe aqui, porque ele é um clipe que ele tem pelo menos aí 2 cores e ele tem fundo transparente, tá? E por que eu estou utilizando ele com fundo transparente? Para a gente poder ver o feedback abaixo desse nosso clipe, tá? E o que acontece? Como esse feedback ele congela os frames, se eu mover o meu clipe aqui para um lado e para o outro, ó, vou vir aqui na minha transformação aqui do meu clipe, se eu mover ele para um lado e para o outro, aqui não vai mexer, espera aí, vou duplicar esse transformar aqui e agora sim, se eu mexer ele para um lado e para o outro, vocês vão ver que fica o rastro de onde o meu clipe está passando, tá? Se eu mover para cima e para baixo, também fica o rastro, né? Posso também vir aqui, ó, aplicar um Transform Widget, transformar rápido. Então aqui, ó, se eu mexer, vocês vão ver que ele vai ficando aí esse movimento, tá? Aqui a gente está mexendo na composição por inteiro, tá bom? Mas é bacana para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, beleza? Então é isso daqui. Vou voltar aqui tudo para a posição 0. Vou desligar e ligar o meu feedback de novo para poder resetá-lo, tá? No feedback a gente também tem diversos parâmetros. A gente tem o parâmetro de posição. Se eu jogo aqui para a direita, ele vai congelar a imagem, vai começar a jogar essa imagem congelada para a direita. Se eu jogo para a esquerda, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai começar a jogar essa imagem congelada para a direita, para a esquerda, né? O que acontece? Esse feedback ele vai pegando a amostragem aí uma taxa de amostragem desse vídeo, mais ou menos aí de 60 quadros por segundo. Cada segundo aí o vídeo repete umas 60 vezes, porque o vídeo tem 60 quadros por segundo, e ele também faz essa repetição a cada 60 quadros, ele cria uma imagem e ele vai jogando aqui para o lado, no caso para o lado esquerdo. Aqui no Y também eu posso mexer, jogar ele para baixo ou para cima, ó. Vocês podem ver que faz um efeito bem bacana. Vou zerar aqui. E também eu posso aumentar a escala. Tá vendo? E aí se eu mexer aqui na escala,
ele aumenta e diminui essas cópias. Então, por exemplo, se eu deixo abertão assim, é como se eu tivesse criado um clone atrás do meu vídeo, repetindo a imagem, né? Fica bem bacana, fica bem interessante. Aí a gente consegue também, por exemplo, a gente pode fazer uma automação nessa animação aqui, que ficaria bem bacana também, tá? Nessa animação de escala. A gente também tem aqui a de rotação. Olha só que interessante. Deixa eu zerar aqui, ó. Tem a de rotação. A de rotação não vai aparecer tanto nesse caso, porque a gente está com um desenho circular, né? Então esse desenho circular ele não aparece tanto. Mas, por exemplo, se eu tivesse com umas linhas igual essa daqui, ó, olha só que loucura que acontece com esse feedback. Ele vai girando essa imagem que vai dando delay. E o que acontece? Por isso, vocês podem ver que essa imagem ela vai começar a preencher aqui toda a tela. E vai ter um momento que vocês não vão conseguir visualizar o que está acontecendo. Por isso que eu disse lá no começo que a gente precisa de pelo menos duas cores. Por quê? A primeira cor, a segunda cor ela vai dar um contraste com a primeira. Então, por exemplo, se eu repetir esse Cine Wave aqui em cima, só que com outra cor, por exemplo, botar um laranja, e a gente tiver os dois clipes aí agora a gente consegue ter um contraste de cores diferente. Ó. Vou tirar essa rotação, vou deixar só esses dois aqui. Olha só que bacana que dá pra gente fazer com esse vídeo aí. A gente vai criando padrões de imagem, fica bem interessante, né? E você pode explorar à vontade esse tipo de animação, esse tipo de efeito. Inclusive eu fiz um exemplo aqui de como a gente utilizar o feedback por cima, tá? Deixa eu tirar esse feedback aqui. Vocês vão ver que o meu vídeo aqui sem o feedback é só isso. Eu também tenho aqui a minha câmera, por exemplo, e você pode estar utilizando uma câmera aí. Deixa eu tirar isso aqui. E um feedback por cima, só que um feedback por cima você tem que tirar um pouco da opacidade dele para ele não preencher toda a sua tela, tá? Então, por exemplo, se eu aciono meu feedback aqui, vocês vão ver que agora eu já estou com esse efeitinho aqui, porque eu já deixei esse feedback com 91% de opacidade. Porque se eu deixo esse feedback com 100%, ele simplesmente vai congelar a minha imagem. Ó, igual aconteceu aqui, ó, congelou a imagem da minha câmera, porque ele simplesmente pega um frame e congela. Se ela está por cima, ela não tem mais o que pegar. Ó. Vocês podem ver que a minha mão lá atrás ainda está aparecendo, mas se eu preencher tudo aqui, já não acontece mais nada. Então eu preciso reiniciar aqui o meu feedback, tirar um pouquinho aqui da opacidade dele, para ele permitir que a imagem que está abaixo ainda apareça e ele tenha com o que trabalhar, né? Então, se eu deixo aqui uns 91%, já é bem bacana, a gente já consegue esse efeito bem interessante, bem legal. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa aquele like para ajudar o vídeo a crescer cada vez mais. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e a gente se vê nos eventos.